tu vai começar a não ficar ali operando uma velhinha de M1 ou tradings até com menos tempo. Tu vai começar a operar o movimento, mesmo no OTC, viu, investidor? Mesmo no OTC. Então vamos lá, vamos fazer uma análise de movimento com o JR, levando tudo como base. Tudo. Presta atenção. Estou aqui no OTC. Bom. Estou aqui no OTC. Tirar o indicador aqui. Certo? Quando eu abro um ativo aqui no OTC, a primeira coisa que eu faço é entender o que ele está fazendo. Tá? Então, tu tem que buscar uma confluência entre time frames para tu entender o cenário micro e macro que está acontecendo num curto período, nos últimos minutos, últimas horas, e o que está acontecendo no macro, em um período longo, certo? Por exemplo, no dia todo. O que aconteceu na terça-feira aqui no dólar BRL. Então, primeira coisa, viu? Para tu começar a operar de maneira realmente profissional, mesmo no OTC, é buscar analisar em diferentes time frames. Então, o que eu vejo aqui em 5 minutos? Em 5 minutos eu vejo um ativo que estava caindo, certo? Vem com o JR, ele estava caindo aqui de uma forma bem descendente, não rompendo a média de 20 períodos. Olha a média aqui, essa linha verde aqui, não rompendo ela, né? Aqui rompeu uma vez, e a partir desse primeiro estilingue que ele deu acima da média, ele já começou a me fazer fundos ascendentes, fundos subindo, sinalizando uma possível correção ou uma possível reversão de movimento. Então o ativo ele te diz isso. Ele estava no movimento de baixa bem monstruoso, ó. Se a gente puxar aqui, né? Bem forte, tá? Bem forte aí no movimento de baixa. E começou a fazer fundos ascendentes. Então, porra, vamos supor que tu não esteja vendo esse restante aqui, porque tu tá operando ali na hora, né, velho? Vamos levar em consideração que o gráfico não tá formado. Tendência de baixa, movimento de baixa, não forma fundos ascendentes. E um movimento de baixa, a gente sempre vai ter topo e fundo descendente. Topo e fundo descendente. No OTC acontece muito, família, de dar uma pernada de baixa e logo em seguida dar uma pernada de alta. Os movimentos, eles são curtos aqui no OTC. Aqui no OTC, seja da Kotex, seja da Binomo, seja da Pocket Option, os movimentos eles são curtos. Não é igual no mercado aberto, às vezes o movimento dura ali o dia todo. Um movimento de baixa, um movimento de alta, dura, por exemplo, o dia todo. Dá para tu surfar no movimento o dia todo. Não, aqui tudo que desce uma hora sobe, no mercado comum também é assim, mas aqui é muito mais rápido essa reversão. Tá? Então, fica de olho nos fundos e nos topos. Eles são um dos primeiros indicativos desse início de reversão, tá? E tu sempre vai buscar operações, eu vou te ensinar aqui na prática, tu sempre vai buscar operações a favor do movimento. Então, se o ativo ele tá descendo, tu vai buscar regiões para vender, e se o ativo ele tá subindo, tu vai buscar regiões para comprar. Tu vai buscar regiões para comprar. Então, aqui, por exemplo, o ativo vem caindo, e, enquanto a tendência tá forte, vai rompendo mínima, sempre fazendo mínima abaixo de mínima, vai fazendo sempre topos e fundos descendentes. A partir do momento que ele não consegue renovar este fundo, não consegue romper, ele já te traz a primeira sinalização, tá? Uma possível alta. Ele já te traz essa sinalização, né? A partir do momento que, por exemplo, ele vem aqui, ó, caceta esse fundo, dá o pullback na média e não vem aqui e rompe o fundo, essa mínima aqui, ele já te traz o primeiro indicativo de que ele pode começar a reverter. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então, tu pode perceber que em movimentos fortes de baixa, por exemplo, sempre vai romper fundo atrás de fundo. Tá? Fazendo fundos mais fundos. Movimento de alta ao contrário, sempre vai romper topo. Se em algum momento o ativo que está no movimento de baixa não romper fundo, tu já fica escamado, velho. Opa,
não teve volume suficiente para entrar esse rompimento. Então pode começar uma correção mais expressiva ou até uma reversão dessa tendência de baixa nesse caso. Tá? Então aqui, ó, ele deu uma porrada, fez uma correção e o normal é o quê? Ele vir e cacetar esse fundo, fazer o que a gente chama de pivô de baixa. Esse é o normal. A partir do momento que ele forma quase que um suportezinho aqui, certo? Ele lateraliza no fundo, ó. Ele lateraliza no fundo, já fica escamado. Já começa a interpretar. Então é essa leitura que tu tem que fazer, tá? Abrindo as paridades, entender o que a paridade está fazendo. Está descendo, está subindo. Se está descendo, tem força ainda esse movimento de baixa. Se está subindo, tem força ainda esse movimento de alta. Tá? Tu tem que interpretar para depois pensar em operar. Não é abrindo o gráfico aqui em M1 em 30 segundos e clicando em comprar e vender sem nenhuma base, buscando operações de 30 segundos, 1 minuto. Não, a primeira coisa é entender o ativo. E aqui eu só estou em 5 minutos. Eu olho em 5, em 15, em 30, em H1, mesmo no OTC. Mesmo no OTC. Então formou uma lateralidade no fundo e depois dessa lateralidade os fundos começaram a subir. Ó. Os fundos começaram a subir, certo? Os fundos aí começaram a subir. Tá? Começaram a subir, te sinalizando essa reversão de movimento. Antes um movimento de baixa e agora devolveu quase que tudo, né? Quase que tudo nessa pernada de alta aqui do outro lado. Isso em 5 minutos. Se eu abro em 15, o que eu vejo? Tô limitado, né? Tô limitado devido a essa separação. Ver se algum ativo não tem isso. Ó, aqui em 15 eu consigo ver fluidamente. Então olha em 5, Audicad. O que eu vejo? Ó, movimento de alta, tá? E um movimento de baixa aqui, bem forte. Bem forte, né? Isso que eu vejo em 5. O que eu vejo em 15? Movimento de alta, movimento de baixa, tá? E tá querendo, ó, cacetar esse fundo aqui. Querendo cacetar esse fundo. Então, ele tá pivotando, né? Fazendo esse movimento. Por enquanto não tem nenhum indício de que vai começar a subir, de que, por exemplo, isso daqui é só uma correção e não uma reversão. Por enquanto tem cara de reversão, velho. Aqui o Audicad. 15 minutos apontando para baixo, tá? Mas o que a gente interpreta aqui? Movimento de alta, movimento de baixa. Em 30. O que a gente interpreta aqui? Movimento de alta, movimento de baixa. Ó, aqui em 30 minutos, essa pernada aqui, investidor, ó. Essa pernada aqui de baixa já tá com cara de correção, né? Tá com cara de correção dessa pernada de alta. Em 30 minutos, tá? Então, por exemplo, se esse candle de 30 minutos ganhar volume comprador, é uma boa base aí de que o ativo só estava corrigindo. Ele buscou, por exemplo, um topozinho para corrigir, para dar o que a gente chama de pullback, ele vai voltar a subir. Então, tu faz um estudo de time frames como 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Eu acho que esses 3 times tá bom ali pro OTC. Tu faz um estudo, tá? Tu faz um estudo e entende o que aquela paridade está fazendo. Entende, velho? Tu entende o que aquela paridade está fazendo. Aqui, por exemplo, ó, em 30 minutos, eu vejo que o candle de 30 minutos, ele perdeu muito volume. Olha só. Perdeu muito volume, tá perdendo cada vez mais. Como aconteceu anteriormente. Tá? Então, em 30 minutos tem cara de correção, sim. Só que, porra, esse candle aqui tá perdendo muito volume. Sinalizando, né? Uma queda aí. Sinalizando que pode, por exemplo, romper essa zona aqui de pullback que era muito forte. Pode romper, viu? Essa zona de pullback, esse topo aqui que era muito forte. Certo? Ó, tá sinalizando. A vela virou por completo a vela de M30. Então aqui, tu já estaria pensando em operar vendido. Mas calma lá, tu vai entender como. Mas a partir do estudo de 5 minutos, a partir do estudo de 15 minutos, e a partir do estudo de 30 minutos, eu vejo que, porra,
Tá compensando mais eu operar vendido a favor desse movimento do que eu operar comprado, o movimento que já foi, né? Lembrando que os movimentos no OTC são muito curtos. Então aqui, ó, ficou das 2 da manhã até 3 horas da tarde subindo. Movimentos curtos, né? Tem tudo para cair aqui. Tá? Tem tudo para cair. Ó, a vela de 30 já virou. Certo? A vela de 30 virou. Ela era uma vela com um volume legalzinho até, né? Comprador, ó. Tem um volume legal. Ela virou por completa. Já é uma vela vendedora. Sinalizando, né? Que, porra, o ativo vai cair. Então essa confluência entre time frames te traz uma base do que operar. Será que eu vou operar vendido ou comprado nesse ativo? Certo? Será que eu vou operar vendido ou comprado nesse ativo aí? Bom, olha só, velho, que coisa linda. Foi buscar a média móvel, fez um candlezinho aqui indicando que o rompimento da média móvel não ia acontecer e agora tá degolando, vindo aqui para romper esse fundo, né? E posteriormente romper essa zona de pullback, tá? Beleza? E olha que interessante, já trazendo mais base analítica para tudo. Essa reversão, ela foi sinalizada a partir do rompimento do que a gente chama de estrutura. Que estrutura? Aqui, ó. Aqui a gente tem, tá, um canalzinho de alta. Então, ó, movimento de alta. Aqui estava bem forte. Aqui ele começou a subir em forma de canal. Tá? Então, o movimento antes ele estava muito forte, quase que reto. Depois ele começa a subir, só que em forma de canal, sinalizando um pouco de perca de força. Ah, se ele tivesse realmente forte, ele ia continuar fazendo candles aí de alta e dando correções curtas. Aqui as correções já são mais longas. Ó. A partir do momento que ele rompe a estrutura, rompe o canal de alta para baixo, ele te sinaliza isso. Tá? Então, a gente teve indícios aqui, tá, investidor? A gente teve indícios de reversão. Tá? A gente teve aí indícios de reversão. Certo? Um movimento de alta, fez um canalzinho aqui de alta, ó, depois rompeu o fundo do canal. Beleza? Depois rompeu o fundo do canal. Consegue identificar aí? Então, porra, o ativo te sinaliza isso. Tá? E essa é a interpretação que tu tem que ter para pensar como tu vai operar. Ah, beleza, rompeu aqui o fundo do canal, né? O que não é comum se o movimento de alta tá forte, tá? Rompeu aqui o fundo do canal, me sinalizou uma reversão, vou buscar um ponto para entrar. Vendido. Certo? Pontos interessantes. Canal rompido. Então, a estrutura rompida é uma zona forte de pullback. Normalmente o ativo ele rompe uma estrutura e vai buscar o pullback na estrutura rompida, para depois estourar, tá? Na direção do rompimento. Então, pontos interessantes para tu entrar, né? Pullback na zona rompida, pullback na média móvel, tá? Pullback na média móvel, rompimento de mínima, é um ponto super interessante para tu entrar, certo? E aí tu buscaria aqui no tempo, velho, uma operação para tu não passar sufoco. Pra tu não passar sufoco no OTC. Tu tá buscando comumente operações de 1 minuto, de 30 segundos. Porra, busca uma venda mesmo com pouco capital de 30 minutos. De 30 minutos, tá? Com confluência em 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, nesses time frames, né? Então tu não vai buscar uma operação como tu tá habituado a ver por aí, que vai durar 5 minutos, velho. Não, especula o movimento. Especula o movimento. Por exemplo aqui, olha que bacana. O ativo veio rompendo a estrutura, né? Veio rompendo a estrutura, tá? Tava meio lateral, rompeu fundo. Esse foi o teu gatilho de entrada, por exemplo. Rompimento de mínima. Tá? Tu fez um trading de 30 minutos pós esse candle aqui, ó, romper a mínima. Esse fundo aqui, tá? Esse fundo. Então tu esperou o rompimento da mínima, esse foi o teu gatilho. A partir do rompimento da mínima, tu fez um trading aqui, ó. Tá? Tu fez um trading aqui. E quanto tempo? 30 minutos. 30 minutos. Aqui, por exemplo, ó, o ativo dá uma porrada, vem até a média e começa a sinalizar que ele vai cair. A partir da sequência de candles de M5. E sinalizando essa volta.
sinalizando essa volta, coisa linda, né? Aí tu puxaria em outros time frames. Esses time frames também tem que estar apontando para a direção que tu quer fazer a operação. Existem vários modos de entrar, vários modos de tu buscar uma operação depois de tu fazer essa interpretação. Eu vou buscar uma operação no pullback, vou buscar uma operação no rompimento, certo? Vou buscar uma operação na entrada de volume. Existem vários gatilhos. O que eu quero que tu pegue desse evento, é que tu não pode sair em M1 30 segundos como tu tá habituado a utilizar essas estratégias, assim tu vai quebrar a banca, velho. O que eu quero que tu pegue desse evento é essa interpretação. Se tu vê, por exemplo, um movimento longo como esse daqui, ó, olha como esse movimento tá longo. Muito longo, tá? Então tu já pode, quando o ativo começar a te demonstrar isso, já pode começar a especular uma possível reversão. Tá acontecendo ainda? Não, o movimento tá lindo. A gente tá em 30 minutos aqui, olha como o movimento tá lindo. Top demais, ó. Porrada de baixa, entrou um pullbackzinho aqui agora, já sinalizando que vai cair mais, o CAD CHF, tá? Por enquanto a gente não tem nenhum princípio, né? Então tu faz essa análise. Puxei em 5, é isso que eu quero que tu tire como base desse evento. Puxei em 5 minutos. Ó, em 5 minutos, olha que interessante o estudo dos fundos e dos topos. É uma das primeiras sinalizações de reversão que tu vai encontrar, velho. Aqui, por exemplo, ó, a gente puxa em 5 minutos, ó os topos. Sempre o quê? Caindo. Ó, sempre caindo. Tá vendo? Ó os fundos. Sempre caindo. Ó, sempre caindo. Vamos supor que aqui, comece a formar fundos ascendentes. Então, forma um fundo aqui, outro fundo aqui. Fundo 1, fundo 2. Opa, isso não acontecia desde aqui, velho. Faz uma cota que isso não acontecia, né? Formar fundos ascendentes, formar essa parte de baixo, que eu gosto de chamar, de V, né? Como se fosse um Vzinho, né? O fundo, ó. Como se fosse uns Vzinho, né? Assim, forma fundo. A partir do momento que forma fundos ascendentes, é a primeira sinalização, então tu interpreta. Não, velho. JR, eu abri um ativo aqui no OTC que o movimento de baixa ainda está muito forte. Acabou de começar. Eu abri um ativo aqui, JR, que o movimento de alta está muito forte. Aqui, por exemplo, o movimento de baixa está muito forte. Só que é um movimento já muito longo de baixa. Então pode ser que comece a querer dar um pullback mais longo, como aconteceu aqui, ó. Um pullback mais longo. Se começar a formar fundo subindo, como está querendo formar aqui, pode-se iniciar o processo de reversão de movimento. Então, rompeu o topo. Então, gatilhos que tu pode utilizar para entrar numa operação. Aqui, por exemplo, de forma histórica, desde as 7 da manhã, está formando fundos subindo. Ao vivo agora, acontecendo isso agora. E se ele vir aqui, JR, romper o fundo? Aí demonstra que o movimento ainda está forte. Se ele vir aqui cacetar esse fundo. Mas não é o que está acontecendo. Está formando um fundo aqui e um fundo aqui. Eles estão subindo um em relação ao outro. É por isso que tu vai fazer uma operação? Não. Eu quero que tu capte aqui, essa primeira etapa do evento, calma lá que vai ter mais coisa. É como interpretar. Como interpretar os ativos no ATC. Fazer essa interpretação é super importante para tu pensar em como tu vai operar. Certo? Caso contrário, tu opera contra o movimento forte. Tu busca aí operações de vela. E a conclusão é o quê? Quebra de banca. Eu já operei assim. Já quebrei mais de 13 bancas aí roletando. Tem como tu operar o ATC de forma profissional, né? Por exemplo aqui, por enquanto não sinaliza nada para mim operar comprado. Não pode, em um cenário como esse daqui, do CAD CHF, realizar compras, velho. Não pode. É uma lei, viu? Movimento de baixa forte pra caramba. Olha só. Olha esse movimento aqui. Quer me fazer uma compra, meu irmão, aqui no suporte? Puta que pariu. Faz isso não. Faz isso não, velho. Certo?
E tu buscando uma operação mais longa, por exemplo, pô, tu não vai mais cair nessa ansiedade. Só se tu quiser, né? Essa ansiedade de fazer 1001 operações, só se tu se sabotar. Mas se não, velho, tu vai cascalhar uma operação ali e pronto. E é assim, viu? Eu fiz multimilhões. É assim que eu saí de, porra, quebra de banca constante pra fazer saque toda semana, parecendo ranking. Tá, foi assim. Fazendo cascalho todo dia, lendo o movimento. Ó, tá querendo ir lá no fundo. Está fundo. Tá? Suporte, resistência no OTC. Pô, tá rompido a todo momento, velho. Não tem estabilidade como no mercado aberto. Tá? Não tem estabilidade. Então ali, ó, tá se aproximando de um fundinho. De um suporte. Vai cacetar. Vai romper. Ah, mas pode não romper. É o que tipicamente acontece no OTC. Ah, zonas de suporte em M5 até em M15 são rompidas a todo momento. Zonas de resistência também. Certo? Então, é um gatilho que tu pode utilizar também. Ah, operar rompimento, beleza. Traça isso de maneira metodológica. E só opera isso, ponto final. Só opera isso e ponto final. Ah, investidor. Então tu tem que interpretar, velho. Primeiro passo. Tu interpretar os movimentos. Tá? Tu interpretar o movimento. E sempre a favor, né? Dessa tua interpretação. A partir da interpretação, tu tem que ter uma estratégia muito bem delimitada. Ó, só vou operar isso. Tu não vai operar estratégia chinesa, holandesa, americana, tudo ao mesmo tempo. Ou, um dia não funcionou a estratégia que eu utilizo. O outro já vai lá e utiliza outra. Porra, aí não dá, meu irmão. Aí, sinceramente, não dá. Então, o primeiro passo é tu saber interpretar. Tu vai pegando a visão nos eventos do JR. Aqui eu tentei trazer um pouco, a gente pode analisar mais ali as paridades, caso vocês queiram. Melhor forma de aprender observando na prática, né? Aí depois tu tem que ter uma estratégia, né? O que tem que acontecer? Tem que entrar volume, tem que romper fundo, romper topo, tem que romper média móvel. O RSI tem que acontecer. E o que tem que acontecer para mim fazer uma operação sempre a favor dessa interpretação? Quanto tempo vai ser? Tá? Quanto tempo aí eu vou buscar esse trade? 30 minutos? Não busca trade de 5 minutos, velho. Não busca! Tá? Faz isso não, velho. Não dá certo, né? Faz sentido pra vocês? Não dá certo. Então, porra, beleza, entendi como interpretar, JR. Agora tu sempre vai operar a favor dessa interpretação, só que tem que ter uma estratégia em mente. Uma estratégia que eu curto aqui no ATC, por exemplo, é rompimento de média de 20 períodos, é esse indicador, em 15 minutos. Então é uma estratégia que eu curto muito. Quando o movimento ele tá forte, tá vendo aqui o movimento de baixa forte? Olha isso daqui. Rompeu aqui o fundo e não parou mais, né? Rompeu aqui o fundo, ó. Rompeu aqui o fundo e não parou mais, né? Tá querendo renovar a mínima aqui. Olha esse movimento que lindo. O que é essa estratégia? É tu operar rompimento de média de 20. Quando o movimento ele tá forte, ele não rompe média de 20, ó. Tá vendo a média de 20 períodos, que é essa linha verde, ele não rompe ela, ó. Ela age como se fosse uma resistência. Tá? Tu pode buscar trades no pullback, tá? Mas uma estratégia que eu curto muito no ATC é, por exemplo, o candle de M15. Vem aqui, ó. Vamos supor que agora aconteça isso. Ele vem aqui, começa a fazer candles de alta e fecha rompendo a média móvel. Um tipo de trade system, de operacional bacana é tu buscar aqui uma compra a favor desse rompimento que aconteceu da média móvel de 20, de 15 minutos, de 30 minutos. Tá? Tem pratas da casa falando que o ideal, o que mais está dando certo é 30 minutos. Tá? É 30 minutos. Então o candle fecha rompendo a média móvel que antes não era rompida. Isso é um indício dessa entrada de volume comprador. Desde sei lá que horas não acontecia o rompimento da média móvel simples de 20 períodos em 15 minutos. Agora rompeu, o candle fechou rompendo. Espera ele fechar rompendo, é uma estratégia que eu curto muito aqui no ATC, viu, família? E tu busca um trading de, por exemplo, 30 minutos
nesse caso comprado. Nesse caso aqui comprado, né? Comprado aí. Certo? Outro trading que eu curto muito aqui no OTC, tipo de operação que eu curto muito. Pullback na média de 20 períodos, em 15 minutos. O ativo vem, tá? No movimento, por exemplo, como está aqui no movimento de baixa, ele vem até a média e começa, depois de tocar na tua média, na tua linha verde, nesse caso está verde, né? Mas independente da cor, ele começa depois de tocar aqui, retrair, então ele faz algo assim, ó, depois de tocar, a média tá aqui, ó, ele retrai pra caramba e começa a fazer candles de baixa, que não estava acontecendo no momento do pullback, né? Então família, ó, presta atenção, tu que não manja muito, pancada de baixa, tá? Como a gente tá no movimento de baixa, quando o ativo ele começa a subir, a gente chama isso de correção ou de pullback, tá? Pode notar aqui que, ó, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora ele fica no pullback, ó. 1 hora ele fica subindo. Tem que ter paciência, velho. Saber interpretar como tu tá pegando a visão nesse evento e setar uma estratégia, uma forma de tu entrar no ativo e pronto, só operar isso. Só operar isso. Eu vou operar pullback na média de 20, beleza, só opera isso. Bom, eu vou operar rompimento na média de 20. Vou pegar o segmento desse movimento, porque quando rompe média de 20 períodos em 15 minutos, tá? Normalmente tem uma ignição a favor desse rompimento. Normalmente tem um segmento desse movimento, o mais curto que seja, né? Rompe e dá uma sequenciazinha. Vem, por exemplo, buscar um fundo, uma zona de fibo, aí ele desmorona ou reverte. Então esse segmento do movimento que tu vai pegar, né? Quando tu tá operando, por exemplo, depois do candle romper a média de 20 e 15 minutos. Aqui, por exemplo, ó, ficou 1 hora no pullback. Aí aparece uma vela de baixa. E sinalizando que o ativo não vai romper a média, tá? Te sinalizando que o pullback terminou e ele vai voltar para a tendência. Então esse é um tipo de movimento muito comum, mesmo no OTC, pancada de baixa. Tá? Tua média está aqui, ó, seguindo o movimento, certo? Logo começa a correção, ó, em azul aqui, ó, a correção toca na média móvel, retrai e depois começa a aparecer novamente candles de baixa. Tá? Começa a aparecer novamente candles de baixa, sinalizando, né, essa baixa aqui. Beleza? Sinalizando essa baixa. Então esse é um outro tipo de estratégia. Você tem que setar uma estratégia. Eu vou operar rompimento de mínima. Sempre que o ativo fechar rompendo uma mínima ou uma máxima, como aqui, ó. Aqui é uma mínima. Fechou rompendo. Vou buscar um trading de 45 minutos. Tá? Então fechou rompendo mínima, fiz uma operação aqui de venda para baixo de 45 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, aqui terminou minha operação com o dinheiro no bolso. Tá? Então tu tem que setar, né? Eu quero que tu pegue desse evento nessa primeira etapa, é a interpretação, velho. Interpretar, abrir em 5 minutos, movimento de baixo. Fundos e topos sempre caindo. Por enquanto não teve nenhum fundo subindo, então o movimento de baixa está forte. Abrir em 15, esse movimento de baixa está forte. Abrir em 30, esse movimento de baixa está forte. Então eu vou pensar, com base no meu trade system, no meu operacional, na minha estratégia, em operar vendido. Abrir aqui o ativo em 5 minutos, está no movimento de baixa, mas já está começando a formar fundo subindo. Opa! Abrir em 15 e realmente, velho, tá formando fundo subindo. Eu vejo bastante vela vermelha perdendo o volume, ou seja, retraindo. Tá? Em 30 já tá com cara de movimento de alta. Vou pensar com o meu trade system em operar comprado. Vou pensar em operar comprado. Tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, se aproximando de um fundo. Uma galera, viu, família, vai buscar compra aqui. Vai passar reto. É ao vivo isso daqui. 9h13 agora. CAD CHF vai passar reto aqui nesse fundo. Tá? Vai romper. Vela de 5 vai fechar rompendo o fundo.
tá? Vela de 5 vai fechar rompendo o fundo. Talvez não nessa, talvez na próxima, mas acontece muito isso. Movimento em OTC, movimento de alta, movimento de baixa, mas lembrando que os movimentos são curtos, normalmente. Mas acontece muito movimento, não respeita a zona de resistência, não respeita a zona de suporte. Por isso que, além ali da média móvel de 20 em 15 minutos, que são 2 operacionais que eu curto, o pullback na média, o rompimento da média, outro que eu falei ali é o rompimento de fundo, de topo, suporte de resistência, tu acreditar nesse rompimento, fazendo uma operação de 30 minutos, de 45 minutos, é outro operacional muito bacana. Lembrando que o que tu está aprendendo aqui é interpretar, né? Interpretei, beleza. Aí tu precisa de um operacional, né? Que vai te guiar. Quando que eu devo entrar? Comprado, vendido, quando que eu devo fazer essa operação? Certo? Quando que eu devo fazer essa operação? Tá? Então tem que ter o operacional, né, velho? Não pode... Certo? Falando do OTC, investidor, eu sinceramente não curto muito o OTC. Se tu puder operar no mercado aberto, velho, opera. Bem melhor, viu? O OTC, ele não respeita a análise técnica, ele é baseado em algoritmo, basicamente. É algoritmo. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade. Algoritmo, né? Então, por exemplo, eu tenho segurança, total segurança, para fazer uma operação de 10 mil, de 20 mil, de 40 mil reais em um trade. Aqui na Cotex, na Binomo, na Pocket Option, no mercado aberto. Agora no OTC eu não tenho essa segurança. Não tenho. Tá? Não dá para ganhar dinheiro no OTC? Dá, mas se tu puder, velho, ter tempo para operar de manhã, ou à tarde, ou de madrugada, opera mercado aberto. E nem pisa no OTC. Nem pisa. Por que tu vai ficar operando algoritmos? Tu pode operar mercado aberto, que é baseado em preço e volume, é baseado em ordens de compra. E aí sim, tudo que tu já viu sobre análise técnica e ainda vai ver que o JR funciona. Aí sim. Aqui já no OTC, né? Então, por exemplo, eu não tenho coragem, viu? A palavra certa é coragem, para fazer operação alavancada no OTC. Não tenho, velho. Não tenho coragem. Porque é um mercado que existe manipulação. Se tu puder, opera no mercado aberto, nem pisa no OTC. Viu? Agora, porra, JR, só posso operar nesse horário depois das 6 ali até 11 horas. Na Pocket Option, tu pode operar no mercado aberto, tá? A partir das 8 da noite. Então não é desculpa, né? Não é desculpa. JR, eu só opero o fim de semana. Aí sim. Aí tu vai ter que ir pro OTC. Certo? Mas quem opera, por exemplo, das 6 da tarde até meia-noite, a partir das 8 e pouquinho já abre o mercado aberto lá na Pocket Option. Aqui na Cotex demora, só abre de madrugada daí. Mas tu pode operar o mercado aberto, que são as paridades que não estão entre parênteses OTC. Em outra corretora como a Pocket Option, lá está aberto. Esse horário, por exemplo, lá já está aberto. Viu? Tá? Então eu curto muito o mercado aberto, sempre vou fazer as minhas operações no meu dia a dia no mercado aberto. Quando eu quiser dar uma escalpelada, né, fazer um carvão aí opero no OTC. Mas tu não pode ter essa liberdade. Depois que tu estiver faturando absurdo, tu pensa em operar de modo livre como o JR opera. Viu? Tu vai operar OTC ou mercado aberto. Uma forma de tu entrar no ativo. Sempre com o mesmo tempo de expiração. Pronto, é um trader que eu chamo que não tem liberdade. É isso, porra. Minha caminhada, até eu realmente começar a faturar absurdo, eu não tinha liberdade nas minhas operações. Todo santo dia eu operava a mesma coisa, geria da mesma forma. Todo santo dia. Viu? Então daqui 7 anos, meu irmão, o JR vai estar com a barba aqui, maior zona, mais calvo ainda. Tá? Aí eu falo o seguinte pra tu. Agora sim tu pode operar com liberdade, né? Se tu quiser operar no OTC, tu pode. Se tu quiser buscar um tradezinho ali, escalpelando, tu pode. Porra, agora tem que ser um trader de cativeiro. Trader sem liberdade, todo santo dia operar a mesma coisa.